Olá pessoal, no vídeo anterior eu havia comentado com vocês, né, que eu mudei de cidade. Eu morava em São Paulo, morei em São Paulo durante um bom tempo e que hoje eu moro em Vitória. A minha vida, eu acredito que não seja diferente de muitas vidas, né? Acontecem coisas que a gente não está preparada e que nos faz mudar de vida de uma hora para outra. Comigo foi assim. Eu tenho 3 filhos, né? Eu perdi um filho e aí eu tive que mudar de cidade, tive que reconstruir a minha vida, recomeçar tudo de novo. E o lugar que eu escolhi para fazer isso foi em Vitória. E aí, com relação à perda do meu filho, isso é até um assunto que eu vou falar mais para frente, mas eu vou ter que falar algumas coisas aqui para vocês entenderem mais ou menos. O meu filho, ele ficou doente e eu fiquei cuidando dele um bom tempo. Então, quando o meu filho partiu, eu precisei de buscar algo para mim fazer. E nisso eu vim para Vitória. Eu vim para Vitória para poder fazer um curso de cuidador de idosos, porque as pessoas que via eu cuidando do meu filho sempre falaram: não, você cuida tão bem dele, você acha que tem o dom para cuidar das pessoas, porque futuramente você não faz um curso e tal. E eu fiquei um bom tempo em função do meu filho, cuidando dele. E aí, quando ele partiu, eu vim para Vitória fazer o curso de cuidador de idosos. Aí eu fiz o curso do cuidador de idosos no Senac. E quando eu estava fazendo o curso, eu já consegui um trabalho de cuidadora. E aí, eu até ia fazer esse curso, porque quando eu terminasse esse curso, eu ia voltar para São Paulo, para cuidar de uma mãe, de uma médica em São Paulo, como cuidadora. Só que os meus filhos um mora em Governador Valadares e outro mora aqui em Vitória mesmo, em Guriri. E aí meus filhos falaram: não, mãe, fica aqui perto da gente, que vai ser mais fácil a gente conviver, vai ser bom para a senhora, vai ser bom para a gente também. E aí eu resolvi ficar aqui. E aí eu fiz o curso de cuidador de idosos. Então, como eu havia falado com vocês, com relação à minha profissão, eu sou cuidadora de idosos. Então eu vejo a necessidade que tem uma pessoa que faz atividade física, que ela não faça atividade física muitos anos, mas que pelo menos quando for chegando a uma certa idade, ela consiga buscar isso para ela ter benefícios. Como cuidadora, eu vejo muitas situações que são coisas que a gente faz no nosso dia, mas com o envelhecimento a gente passa a não conseguir fazer mais. Por exemplo, quando você envelhece, você perde massa muscular, você perde músculo. Então as coisas mais simples você não consegue fazer, que é levantar, sentar, que é tomar um banho, que é talvez ir numa padaria, ou talvez circular dentro da sua casa mesmo. Então, quando eu falo de atividade física é extremamente necessário, é por causa que eu cuido das pessoas e eu vejo o quanto que isso é importante. Por quê? Porque se a pessoa faz atividade física, ela ainda tem domínio sobre a sua vida. Porque, querendo ou não, você circular, andar, sair, levantar, deitar, levantar na sua cama, é um domínio que você tem do seu corpo e é uma forma talvez de você precisar das pessoas. Todo mundo precisa, mas talvez você não precisar com tanta frequência. Aí, por isso que eu falo sobre atividade física. Eu tenho 61 anos, eu faço atividade física, além de ser por causa da minha idade, porque eu preciso dessa massa muscular mesmo, e para minha saúde mental, porque cuidar de idoso é muito difícil, não é uma coisa, não é glamuroso.
entendeu? Pensar assim, eu vou cuidar de idoso, que eles são bonzinhos, que eles são isso, que eles são aquilo. Eles são bons, mas acontece que eles estão na reta final da vida deles, então eles estão cansados, eles estão estressados, eles estão, vamos dizer, quando já não faz atividade física, já está acamado, quando não está acamado, está numa cadeira de roda. Então, eles têm as dificuldades dele que são normais. Então, para mim, a atividade física, além de ajudar para o meu corpo, ajuda também para a minha mente. Por isso que eu falo para vocês, fazer atividade física, não importa se você não começou ainda, comece. Se você já está na atividade física, ótimo, continue firme, porque é uma coisa muito boa. E isso não quer dizer que a gente não vai precisar das pessoas, a gente precisa, com certeza. Mas quanto menos você precisar das pessoas, mais cedo, melhor ainda. Porque todo mundo tem que tocar suas vidas. Os filhos vão tocar vidas, as noras vão tocar a vida, os irmãos, os tios, todo mundo tem uma vida para ser tocada. Assim como a gente teve a da nossa e a gente tocou a nossa vida. Então, quando eu vim para Vitória, que eu fiz esse curso, eu já fui logo cuidar de idosos. E aí, no próximo ano, já veio a pandemia, né? Então, eu peguei, assim, situações muito difíceis, situações que não se tratava de ter dinheiro, né? Como todo mundo sabe que a pandemia veio, ela atingiu todas as classes sociais. E eu peguei momentos assim muito difíceis. Eu trabalhei na pandemia, graças a Deus. Quando eu peguei a gripe, já tinha vacina. Então eu já fui uma pessoa que já tomei a vacina. Mas foi um momento tenso. Eu vivia dentro de hospital o tempo todo. Eu via pacientes morrendo. Eu via situações muito difíceis. Família querendo chegar próximo das famílias e não conseguir. Então assim, eu peguei um momento que eu só tenho que agradecer a Deus por estar viva, porque eu cuidei de muita, mas de muita gente, que foi um período que a família não conseguia ter acesso aos seus entes queridos, que era no hospital. Então eu fiquei muito no hospital, eu acompanhei muito, e lá dentro do hospital mesmo, na pandemia, quando passava o período difícil do paciente, lá vem atividade física, entendeu? Então a atividade física ela tá o tempo todo, né? Porque aí vem um fisioterapeuta, para fazer exercício para os pacientes ficarem bem, para eles poderem ir embora e continuar fazendo atividade física em casa. Então é por isso que quando eu falo para vocês sobre atividade física, eu falo com causa de conhecimento próprio, porque eu sou cuidadora, eu passei por um período muito difícil que foi na pandemia, e hoje eu estou cuidando de mim. Então eu sugiro vocês, se não começou, comece. Se já está, ótimo, mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você dar o primeiro passo. Para mim não foi fácil, como eu sempre falei para vocês, mas teve o meu primeiro passo. Então é isso, tá bom? E a gente vai conversando, eu vou falando mais coisas. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa também, vocês podem me perguntar. Mais pra frente eu vou contar outras histórias da minha vida para vocês, mas sempre vai estar envolvida atividade física, que é bom para todo mundo, para jovens, para pessoas de terceira idade, para todas as pessoas, né? Uma hora alguém vai ter que fazer, e isso já está comprovado na medicina, e quem trabalha na área da saúde e vê de perto situações, tem, assim, igual eu falo com conhecimento mesmo, pelo que eu passo, pelo que eu vejo os idosos com dificuldades por coisas que talvez poderia ser evitada. Então tá bom, muito obrigada por vocês que já inscreveram no meu canal. Deixe seu like e continue assistindo meus vídeos, tá bom? Tchau, muito obrigada.